Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Irmãos, é motivo de alegria eu estar aqui. Eu me sinto em casa. Eu saí, né, meu filho? Saí daqui. Eu fui para uma terra distante. Mas eu estou muito feliz, irmãos. A minha esposa está em casa, junto com meu filho, assistindo. Então, antes de mais nada, um beijo, amor. Um beijo, filho. Eu acredito que em novembro, se tudo der certo, eu consigo trazer todo mundo. De vez não, vigie. Mas eu quero, antes de ministrar, dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu brinquei até com Flaviane que a cada dia que passava eu ficava mais ansioso ainda de poder estar aqui. Porque eu tenho 32 anos, farei 33 agora em dezembro. Nascido e criado no Evangelho, filho de pastor, aquela coisa toda do indivíduo que nunca saiu da igreja. E o local onde eu realmente pude perceber e ter um divisor de águas na minha vida foi o Ministério Rema. E olha que eu passei por muita igreja. Meu pai pastor, a cada 2 anos nós trocávamos de igreja, porque ele tinha que dirigir lá em Salvador, né? A cada 2 anos o pastor setorial troca. Então passei por diversas igrejas. E eu posso ser sincero a vocês, eu nunca consegui me sentir tão bem, cultuar a Deus, prestar um culto a Deus de uma maneira tão agradável como foi os meus 2 anos aqui no Ministério Rema. Só tenho gratidão, não fiz inimizades aqui, apenas amizades que eu levarei para o resto da minha vida. Então, desde já, muito obrigado ao meu pastor, pastor Davidson, a minha pastora, a pastora Flávia. E quem disse que não existe pastor é mentira, tá? Existe sim. Existe. Deus continue abençoando a todos. Gente, eu não vou citar o nome de ninguém, porque é muita gente que eu estou vendo aqui que eu conheço, inclusive alunos meus da matriz, o Valentim. E eu fiquei feliz quando eu te vi pregando aqui, tá? Eu falei, eu dei aula para aquele pregador ali, daqui a pouco tá pregando em tudo que é canto aí. Já tá? Meu Deus do céu, tem futuro. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 9. Bom, eu já passei daquela fase, sabe, que eu prego para impressionar. Eu acho que quem é pregador iniciante sabe como é. Os pregadores iniciantes, eles procuram sempre trazer uma mensagem rebuscada, não é? E eu passei dessa fase, principalmente se tratando de uma igreja que eu conheço. Então eu trouxe uma palavra não bem elaborada, mas uma palavra de Deus para você. Amém? João capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais pecou, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Versículo de número 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Amém? Queridos, não é surpresa para alguns aqui que dos 66 livros de toda a Bíblia, o que mais me fascina é o Evangelho de João. Quase sempre, eu quando aqui estava, ministrava no Evangelho de João, porque ele para mim traz um resumo de fato, de verdade, teologicamente falando, de quem foi Jesus. E eu acho muito interessante como o Harold Marshall, ele trabalha a perspectiva de Jesus no Evangelho de João, no sentido de superioridade. Porque quando você olha todos os capítulos do livro de João, você vai perceber que João está fazendo uma comparação de Jesus com alguém, sempre trazendo a ideia de que Jesus é maior. Eu poderia discorrer aqui, mas nós não temos tempo. Mas em todos os capítulos de João, o evangelista aponta Jesus sendo maior do que algo ou do que alguém. Não apenas a ideia de superioridade, ela é abordada no Evangelho de João, mas também alguns sinais.
João é o único evangelista que não fala tanto dos milagres de Jesus. Só tem cerca de 7 sinais, 7 milagres no evangelho. E um desses milagres é justamente esse aqui, a cura de um cego de nascença. E esse texto especificamente, que conta a história desse cego, que é diferente do Bartimeu, diferente de outros cegos que nós conhecemos, o texto fala para mim, o texto expõe para mim algumas nuances, nas entrelinhas, que me faz refletir é o que eu quero falar com vocês nessa noite. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a quietação do cego com a passagem de Jesus. Pessoal, a Bíblia é cheia de textos que abordam como as multidões acompanhavam Jesus e o tempo todo queria tocar em Jesus. Não é à toa que a gente tem inclusive um milagre na Bíblia Sagrada de alguém que desesperadamente foi e tocou na orla de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela estava desesperada. Por onde Jesus passava causava alvoroço. Todo mundo queria tocar em Jesus, falar com Jesus. Quando ouvia Jesus, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele saiu desesperadamente gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que quando você chega em João capítulo de número 9, você percebe que esse cego não esboça nenhuma reação para com Jesus. Jesus está passando e o cego não esboça nenhuma reação. É ao menos estranho essa particularidade. E esta particularidade desse cego pode a gente refletir, chegar a uma simples conclusão de que o que acontecia na vida desse indivíduo era o que nós chamamos de conformismo. Conformismo é quando você aceita a situação que você vive. Conformismo é quando você já tentou de tudo e nada deu jeito e você se conforma com a vida que você está. Aquele homem, ele se conformou com a sua cegueira, com a sua mendicância. Ele não tinha mais expectativa nenhuma, mesmo sabendo das notícias que corriam e percorria sobre Jerusalém, Galileia, Nazaré, sobre um homem que por onde passava fazia milagre. E é até compreensível, pessoal, em certa medida, que o conformismo chegue na vida desse homem. A atitude desse homem não é estranha, porque quando nós fazemos um retrospecto da nossa vida, tem muita situação difícil que nós também nos conformamos com ela e não temos força para reagir à situação difícil. E como uma pessoa presa, enclausurada, nós não temos força para sair da situação difícil. Isso acontece na vida de todo mundo, mas eu louvo a Deus. Por que, pregador, você louva a Deus? Porque se os nossos problemas, eles não nos permitem mais olhar para Jesus, o texto ele vai ser enfático em nos dizer que passando Jesus, viu aquele homem de nascença. Bota uma coisa na tua cabeça nessa noite: quando os teus sentidos falharem e por conta das aflições da vida que estão sobre a nossa vida, nós não conseguimos mais sair desse estágio de enclausuramento, os olhos de Cristo estarão sobre nós. Isso é bíblico. Salmo 89, versículo 20, a Bíblia vai dizer: achei Davi meu servo e com meu santo óleo ungi. Quem acha é porque procura. E se Deus procurou e achou Davi, Ele também procurou e te achou nessa noite para te dizer que o momento que você está vivendo não é para todo sempre. Ele está chegando na sua dificuldade, Ele está chegando na sua situação difícil, que para todos aqueles que conhecem a sua situação parece ser impossível, mas Lucas 1,37, Jesus já disse: para Deus nada é. Para Deus nada é. Vale notar que nós lemos o capítulo 9, versículo 1 em diante, mas o capítulo 8, versículo de número 59, que é um versículo antes daqueles que nós iniciamos a ler, a Bíblia vai dizer que Jesus ele dá uma repreensão aos fariseus, e após essa repreensão, os fariseus pegam pedras para atacar em Jesus. Eles queriam jogar pedra em Jesus, e o texto vai dizer que Jesus sai fugido do meio deles. Agora olha que situação interessante.
interessante, Jesus está fugindo porque estão querendo apedrejar ele, mas ele mesmo numa situação de fuga, ele ainda para ajudar um cego que está necessitando. Jesus está em uma situação difícil e mesmo assim para ajudar um cego. Naquele momento ele estava em uma situação difícil. Hoje ele está no trono dele lá no céu dizendo: o teu problema para mim é nada, eu vou resolver o teu problema. Jesus, ele está aqui para resolver o nosso problema. Sabe aquele problema que o médico diz que não tem jeito? Sabe aquele problema que as pessoas que estão em sua volta julgam saber e conhecer e afirmam categoricamente não haver mais jeito? Sabe aquelas pessoas que te apontam o tempo todo dizendo: não vai dar nada, não vai ser nada, não vai passar de hoje? Jesus te enxergou aqui no Rema, no bairro da Luz, para dizer que esta situação não é para a morte, mas é para que a glória dele, o nome dele, o poder dele seja manifesto em nome de Jesus. Mas a gente chega em um dos momentos mais críticos do nosso texto, que é a pergunta contundente, porém decente dos discípulos. Os discípulos fazem uma interrogação a Jesus que é até contundente, mas é indecente, porque soa um pouco estranha. Diz os discípulos: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E por que é que os discípulos fazem essa pergunta? Pelo fato daquele homem ser cego e mendigar. Pois bem, para que nós possamos entender isso, nós precisamos ir para o Antigo Testamento. A concepção judaica tem pelo menos, ou ao menos, duas interpretações sobre esse texto aqui. O primeiro é que existe uma vertente judaica que diz que, de fato e de verdade, o ser humano pode pecar ainda no ventre. E eles utilizam, inclusive, Gênesis 25, 22, quando Jacó e Esaú estão lutando dentro do ventre de Rebeca. Essa vertente judaica acredita que é possível sim a criança, o feto pecar dentro do ventre da mãe. A segunda vertente, com base nessa perspectiva que nós aqui estamos analisando, é a ideia de a culpa dos pecados dos pais daquele homem ter sido de fato e de verdade acrescida por conta de um texto lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que vai dizer assim: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, essas duas linhas nós temos para entender esse texto. Ou ele pecou no ventre, ou então os pais dele pecaram e por isso a maldição que nós dizemos hereditária chegou até esse homem. Pois bem, com relação à primeira vertente, a gente sabe que isso é impossível. Biblicamente, a criança ela não pode pecar dentro do ventre, ela não tem consciência. Agora, a segunda, nós temos textos bíblicos sim, para validar isso. Êxodo 25, Êxodo 34, 7 e 8, Deuteronômio 5, nos apontam para Deus falando sobre abençoar ou amaldiçoar na segunda, na terceira e na quarta geração. Isso vai indicar, meus amigos e minhas amigas, que as atitudes dos pais, de certa maneira, poderiam atingir as gerações vindouras. Então, aquele homem que estava cego era um fruto de uma iniquidade cometida por alguém nas gerações passadas. Logo, a atitude errônea dos pais sobrecaiu sobre aquele homem. Então aquele homem está padecendo por uma atitude errada dos seus pais. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós acreditamos que Jesus, quando na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, vai dizer tetelestai, e a palavra tetelestai aqui vem da raiz teléu, que significa levar um fim, terminar, finalizar. Podem ter lançado maldição sobre a minha vida, podem ter lançado maldição sobre a sua vida, mas na cruz do Calvário ele disse tetelestai. Por que, pregador? Porque na cruz do Calvário ele finda todas as maldições. O Cordeiro leva sobre si todas as maldições. Paulo vai escrever aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E eu fico vendo crente com medo de pessoas que são de índoles opostas à nossa, de maldição. Eu fiz um negocinho para você, eu botei o nome de você na boca do sapo. Eu fiz uma mandingazinha aqui para você. Aí tem crente até pegando alho, fazendo cordão e botando no pescoço. Tem gente até pegando aroeira. Irmão, se atente em nome de Jesus. Na cruz do Calvário ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Bota uma coisa na tua cabeça: existe algo sobre a tua vida que se estende sobre a tua casa. O que, pregador? O sangue de Jesus. E contra o sangue de Jesus não tem maldição, contra o sangue de Jesus não tem macumba, contra o sangue de Jesus não tem profecia satânica. Então para de ter medo do diabo, é ele que tem que te respeitar, porque quando Jesus institucionalizou a igreja, ele disse: ei Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não é as portas do inferno que vêm até nós, somos nós que avançamos nas regiões mais profundas do abismo e dizemos para Satanás: você não pode. Por quê? Porque maior é o que está conosco, porque na cruz do Calvário ele levou toda a maldição. Vou tomar um chazinho aqui, vou ali na cartomante ver qual é o meu futuro. O teu futuro está aqui, ó. Naravassuri Mindacamanda. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui neste lugar, e Ele manda te dizer: o teu futuro está nas mãos dEle, porque até o fio do teu cabelo Ele sabe, Ele conhece, é contado. Você acha que Ele vai deixar o diabo vencer essa guerra? É por isso que Jó, no fim da vida, ergueu a voz e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos continuar? Vamos voltar à pergunta. A pergunta cruel dos discípulos: quem pecou, ele ou seus pais? Parece uma falta de piedade dos discípulos, não é, pessoal? Porque está vendo um cego, sofredor, e quando vê esse homem cego, eles não vão implorar Cristo para curar o cego, porque eles já estavam vivendo com Jesus há um tempo. Era muito mais fácil chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, olha esse homem cego aqui, cura ele, cura ele. Sabe aquela compaixão que Jesus estava ensinando o tempo todo os discípulos? Parece que eles não aprendiam. Homens insensatos eram os discípulos de Jesus. Ao invés de se compadecer pela dor, pelo sofrimento do cego, o cego então vai virar um objeto de curiosidade dos discípulos. O cego então, que está padecendo de um problema difícil, vai virar objeto de estudo científico e teológico dos discípulos. Ao invés de se compadecer pela alma, está tentando encontrar fundamento teológico no sofrimento dos outros. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque esses discípulos representam a nossa geração, que ao invés de estender a mão, está o tempo todo perguntando: de quem é a culpa? Quem pecou? Quem caiu? Quem adulterou? Quem fornicou? Esses discípulos aqui representam muitas das vezes a nossa vida, não apenas a nossa vida enquanto acusador, mas também a nossa vida enquanto acusado, porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de perguntas de pessoas que o tempo todo está só esperando a nossa queda, para dizer: olha lá, eu falei que não ia vingar, olha lá, eu disse que não ia prevalecer, olha lá, eu disse que era só fogo de palha. Mas nós vamos mandar um recado para essas pessoas, para esses fofoqueiros de plantão hoje. Nós vamos mandar um recado, não apenas no mundo físico, mas no mundo espiritual, para esse grupinho da fofoca, esse grupinho que espera só você cair. Não. Enquanto eles estão apontando o dedo para você, esperando a sua queda, Jesus está vindo por sobre as águas e dizendo: ei Pedrão, por mais que você caia, eu estou aqui para segurar na tua mão, te colocar de pé de novo.
Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que é todo mundo que está feliz com o seu sorriso? Você acha que está todo mundo preocupado com a sua felicidade? Não, irmãos, não. Tem muita gente esperando só você cair. Tem muita gente esperando só você falir para sair de perto de você. Tem muita gente que está em você só para colher os louros do dom que você tem. Tem muita gente com você por causa da sua popularidade. Tem muita gente que está do teu lado só por aquilo que você tem para oferecer. Mas aí quando você por algum momento desliza, fraqueja, fracassa, ele é o primeiro a levar o caixão e dizer: pode ir jogar aqui dentro que a gente vai enterrar. Mas sai para lá, Satanás. Se você achou que alguém aqui ia cair, nessa noite Jesus me trouxe para dizer: tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem renovo de Deus para a tua vida. Quem pecou? Quem pecou? Quem pecou? Quem pecou? Quem pecou? Quem pecou? Eu vou te repreender em nome de Jesus hoje, Satanás. A resposta de Jesus: calma aí, não foi ele que pecou, nem os seus pais que pecaram, mas tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu não sou pregador, nem gosto de fazer muito isso, mas olha para quem está do teu lado e diga: você não é um fracasso. Tudo de ruim que aconteceu na tua vida foi para se tornar testemunho de milagres. A palavra manifestar aqui no grego é o termo frânero, que significa se tornar visível ou conhecido. Então, o texto aqui, o entendimento é mais ou menos assim: parem de procurar culpado nessa situação. Isso tudo que aconteceu para que ele fosse instrumento visível do meu poder. Isso aqui é interessante, porque às vezes acontece uma situação difícil na nossa vida e a gente fica se perguntando: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E eu vou te dizer uma coisa: muda a pergunta. Não pergunte por que isso aconteceu, mas para que isso aconteceu. Para que isso aconteceu, Jesus, na minha vida? Porque eu tenho certeza que nada em nossa vida acontece por acaso. Deus está querendo tornar você um objeto visível de glorificação para o nome dele. Então, quando a dificuldade vier, quando a situação difícil vier, quando a vicissitude chegar, não reclame, não murmure, apenas olhe para o céu e diz: Senhor, faça em mim o teu querer. Se for para eu padecer, para que o teu nome seja glorificado, você bate no peito e diz como Paulo: eu trago no meu corpo as marcas do evangelho, porque eu morrer para mim é ganho. Morrer para mim é ganho. Importa que ele cresça e eu diminua. O que importa sempre é, como nós cantamos aqui, que o nome de Jesus seja glorificado. Então calma. Eu, como um bom leitor, e esses dias eu estava estudando um pouco de Aristóteles, eu trouxe isso para o sermão. Calma aí, gente, quando eu vou falar de filosofia aqui não, é só o conceito para vocês entenderem onde eu quero chegar. Existe um conceito aristotélico. Aristóteles está tentando responder uma discussão sobre a ideia do movimento de Heráclito e Parmênides, e ele vai chegar numa conclusão, e utilizando dois termos que eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum lugar. O primeiro termo é ato, o segundo termo é potência. O que é ato para Aristóteles? Ato é toda e qualquer matéria existente, é tudo aquilo que pode vir a ser, mas ainda não é. Só para vocês entenderem, uma madeira é um ato, uma pedra é um ato, um vidro é um ato, tudo aquilo que pode vir a ser, mas ainda não é um ato. Agora, potência é nada mais nada menos do que a possibilidade de transformação de um ato com a capacidade de atingir um fim. Então, o ato é a madeira, mas se um carpinteiro pegar o ato e fazer uma cadeira, deixou de ser ato e se tornou uma potência. Então, o vidro, enquanto o vidro é ato, mas quando passa por um vidraceiro, eu acho que é assim que chama, se torna uma mesa bonita como essa, né? Um copo bonito como esse. Pregador, onde é que você quer chegar? As pessoas estavam olhando para o
cego e dizendo: você é ato, você é apenas uma matéria existente, e uma matéria existente que não pode vir ser potência, porque você tem falha, você é cego, você mendiga. Isso aí não vai ser nada, isso é só ato, e ato imprestável. Pode vir a ser, mas não vai ser. Mas de repente, enquanto aquele ato está ali cego e mendigando, aí passa o bom carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Aí Jesus passa naquele lugarzinho, vê aquele homem cego mendigando e vai dizer assim: não, eu não posso deixar essa criatura ser ato, porque essa criatura vai me dar muitos frutos ainda na terra. Vou transformar ele em potência. Pega aquele cego, cura aquele cego, e aquele cego começa a ganhar pessoas para Jesus. Eu não sei se isso tem similitude com a sua vida, mas isso aconteceu na minha. Eu estava lá quietinho em Salvador, Bahia, todo mundo dizia que eu não ia ser nada. Na realidade eu tinha uma vocação para ser jogador de futebol, o senhor sabe muito bem disso. Eu estava lá em meu Salvador, Bahia, e Deus falou assim: esse menino tem futuro, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele para a Marinha. Entrei para a Marinha em 2011, no primeiro ano na Marinha, Deus manda lá para Fortaleza. Eu chego em Fortaleza, abro 2 congregações lá com quase 500 pessoas no meio da favela. Aí Deus falou: Fortaleza não dá para você, mas não, volta para Salvador, Bahia. Eu fiquei 2 anos em Salvador, Bahia, eu continuei trabalhando para Jesus. Aí depois, em 2013, 2013, recebo um convite para poder pregar na Bolívia. Antes de entrarmos na Bolívia, passamos por Corumbá, uma cidade quase que inteira aceitou a Jesus através da nossa vida. Inclusive levavam as estátuas da mandinga, na macumba, e quebravam na frente do local onde nós estávamos fazendo culto. Aquele Jeff Teatro lá atrás já não é mais ato, porque o carpinteiro botou a mão. Tem muita gente assim também. Estava lá na biqueira, fumando um charuto, puxando uma droguinha, enchendo a cara de cachaça. Há um tempo atrás estava no baile funk, descendo até um chão, se prostituindo, e todo mundo dizendo: é ato que não vai ser nada. Mas um dia aquele que tudo vê deu uma passeada lá onde você mora e disse: esse ato vai ser potência, e hoje você está aqui para a honra e glória do nome dele. Tem muita gente dizendo: não vai ser nada, e Jesus está dizendo: vai ser potência, vai ser potência, vai ser potência. Nunca deixe ninguém dizer que você não é nada, você é potência. Profetiza isso na vida de quem está do teu lado, diga: você é potência, você é potência. Potência. E eu fico vendo pessoas desanimadas. Estava pregando ontem num congresso, e eu falei sobre isso. Deus está tocando no meu coração. Uma igreja unida é uma igreja que não para. E sabe o que eu acho lindo quando eu olho para o Rema? É que eu saí daqui 2 anos e eu estou vendo muito mais gente que eu não conheço do que eu conheço. O que é isso? É Deus trazendo. É Deus olhando para o ministério Rema e dizendo: era ato que poderia vir a ser, e está sendo. E você faz parte de uma igreja que está em movimento e crescendo o tempo todo. Não deixe ninguém dizer que você não é. Porque todos aqueles que estão aqui, mas não fazem parte do corpo, é prótese. E a prótese não faz parte do corpo. A prótese é apenas um adendo, é um elemento que faz a função daquilo que é original, mas não é original. Deus não te chamou para ser prótese, Deus te chamou para ser membro do corpo de Cristo. Como é que se dá um milagre? Eu já vou pro fim. Jesus vai cuspir no chão. Já. Cospe no chão, quarta-feira tem mais. Cospe no chão, faz um lodo e passa no olho do cego. Jesus vai fazer isso pelo menos em 2 outras situações. Em Marcos 7,33, Jesus faz isso no surdo-mudo. E Jesus também faz isso em João
em Marcos 8:22, no cego de Betsaida. E essa atitude de Jesus, pelo menos para os pais da igreja, representava a imagem de Deus Criador trabalhando novamente em sua obra. Irineu de Lyon, ele chega a comentar que aquilo que o artífice, ou seja, que a palavra, que Deus deixou de fazer no ventre, que era colocar o olho no lugar daquele cego, fornecia em público naquele momento para que as obras de Deus pudessem se manifestar nele. E eu gosto do que Irineu fala aqui, porque a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: o artífice, que é Cristo, é ele que faz a obra, então é ele que nos cria. Só que quando esse homem foi gerado dentro do ventre da mãe, é como se o artífice, que é Deus, deixasse ele incompleto, e foi remodelar esse homem em público para que a glória ou o nome dele fosse glorificado. Isso aqui é interessante e me faz refletir em algo que acontece cotidianamente em nossa vida. O que? Comprar produto com defeito de fabricação. Quem é que nunca comprou produto com defeito de fabricação? Todo mundo. Você compra um celular, o celular vem com defeito de fabricação, o que é que você faz? Você volta para a assistência e a assistência vai refazer. Agora você só voltou para a assistência para ele refazer porque você está na garantia. Aquele homem foi fabricado por Deus, mas veio com um defeito de fabricação. Então quando Jesus passa e vê ele, diz assim: tá na garantia, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui nesse lugar. O que é isso? É você olhando no espelho, olhando para si mesmo e dizendo: Senhor, eu gostaria tanto de ser isso, mas eu não sou. Eu gostaria tanto de ter isso, mas eu não tenho. Por que o Senhor deu para ela e não me deu? Por dois motivos. Primeiro, ou porque ele não quer que você tenha isso, ou segundo, você está na assistência técnica de Jeová. Ele está esperando o momento certinho para poder remodelar novamente você, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E o texto que vai linkar direto com o que eu estou falando é Jeremias capítulo de número 18, porque Jeremias capítulo de número 18 fala sobre o vaso que quebra na mão do oleiro. Sim ou não? Não, gente. O vaso não quebra na mão do oleiro, o vaso desmancha na mão do oleiro, porque o oleiro está fazendo ali o vaso e o vaso vai desmanchar. Ou seja, no ato da fabricação, o vaso está se recusando a ser aquilo que o próprio Deus quer que ele seja. Entende? Então às vezes você não sai da olaria de Jeová porque você está se recusando a ser o que ele quer. Albert Camus, em uma obra chamada O Homem Revoltado, ele vai dizer que o ser humano é o único ser na terra que se recusa a ser o que é. O animal é aquilo que ele é, a planta é aquilo que ela é, o globo terrestre é aquilo que ele é, mas o ser humano não quer ser mais o que Deus criou. O homem não quer ser mais homem, a mulher não quer ser mais mulher. A gente está vivendo uma briga aí porque o homem se recusa a ser o que ele é. Enquanto o homem se recusar a ser aquilo que ele é, ele vai estar na olaria de Jeová. E aí, como ele é autodestrutível, porque muita gente diz que o barro ele se desmancha porque o oleiro não sabe mexer, mas o problema não está no oleiro que mexe, o problema está no barro que é autodestrutivo. Então enquanto você ficar se recusando, se debatendo com Jesus, ele vai continuar apertando, aí você vai desmanchar, ele vai ter que fazer tudo de novo. Então aprenda uma coisa: você está demorando na assistência técnica dele, o seu problema de fabricação ainda não foi solucionado porque você está se recusando a ser aquilo que ele é. Ei, entra logo no prumo e para de sofrer. Para de sofrer. Para de sofrer. Minha sogra costuma dizer assim, um beijo para ela, deve estar em casa me assistindo, que quando as coisas começam a apertar para o lado dela, ela pergunta logo: vem cá, Jesus, me diga aí o que é que está acontecendo para eu me ajeitar logo, que eu não quero passar por essa situação não. Você vai ficar sofrendo à toa até quanto? Você é sadomasoquista, você gosta de sentir dor? Vem logo para os pés de Jesus, sai do mundo.
Vai ficar no mundo fazendo o quê se o mundo não tem nada para te dar? Aí você só fica tomando na cara desses amigos que diz que é amigo. O mundo não tem nada para te oferecer. Ontem eu lembro que eu estava no congresso, terminei de pregar a glória no congresso, gente sendo batizada, renovada. Aí eu peguei o microfone e falei assim: gente, como é que uma pessoa em sã consciência não gosta de estar na presença de Deus? Olha que coisa maravilhosa. É muito bom ser crente. Vai ficar fazendo o que no mundo? Aí aqui agora eu estou falando para quem não é crente. Vai ficar fazendo o que no mundo? Essa cachaça que você toma, esse trago que você puxa, essa vida de prostituição que você leva, são prazeres momentâneos. O oleiro está aqui. Eu ia falar doido, mas essa palavra não vai caber aqui para uma pregação. Mas o oleiro está desesperado, querendo que você venha para a olaria, para ele trabalhar e fazer de você uma potência na mão dele. Tantos jovens, gente, ontem eu estava na favela do Castelar pregando no congresso, eu recebi e falei com o meu pastor 5 vezes, colocaram pistola na minha cara, subindo a comunidade, tantos jovens bonitos, cheios de vigor, cheios de força, que poderiam estar na casa de Deus, mas estão lá, ó, com arma na cintura, dando tiro para cima, apontando arma, me chamando de... É como se eu não fosse ninguém. E eu olhando para ele: rapaz, se respeite que eu sou pastor. Ele: não, pastor, adianta, vai, passa logo, você pode. São pessoas que estão trocando a sua juventude por nada. Seu lugar é em Jesus. Seu lugar é em Jesus. É por isso que o salmista falou: quão bom e quão suave é vivermos em... Que coisa maravilhosa isso aqui. E você não quer ficar aqui ou não quer vir para cá? Oh, abre a sua mente, filho de Deus, filha de Deus. O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Em outro texto o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram: vem para cá. Vem para cá. Pastor Douglas do Carmo pregando agora na ceia numa igreja, eu estava lá junto com ele e ele falou o seguinte: tem muita gente achando que é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho, você é um cristão sozinho. Igreja quando tem isso aqui, ó, 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. E para encerrar, a ordem para ir no tanque de Siloé, e eu vou fechar aqui, senão... Vai, Jesus faz o lodo, passa no produto que está com defeito de fabricação e diz: vai se lavar. De onde Jesus estava até o tanque de Siloé são 9 quilômetros. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Engraçado, o camarada é cego e Jesus manda ele andar 9 quilômetros. Por quê? Blaise Pascal dizia: pessoas inteligentes fazem perguntas. Por que Jesus manda aquele homem ir de onde ele está até o tanque de Siloé cego, com lodo no olho? Por quê? Vocês lembram do início? Vocês lembram do início que Jesus está passando e o homem desdenhou dele? Quando você desdenha de Jesus e deixa Jesus de lado, Ele vai de alguma maneira também fazer com que a cura na sua vida se transforme em um esforço. Aí está o homem, pum, bate numa parede. Aí está o homem, bate em outra parede. Não era mais fácil ter logo se apresentado para Jesus quando ele passou? Não era melhor ter ido logo falar com Jesus quando ele passou? Esperou Jesus ir até você? Quando ele vai até você, ele também vai querer algum esforço da sua parte, porque ele tem que se esforçar, ele tem que sofrer para receber o milagre. É Jesus dizendo: não demora muito de vir não, venha enquanto é tempo. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Ó Senhor, não queremos ser como este cego que esperou tanta coisa para poder ir até Ti. Na verdade ele nem foi o Senhor que chegou até ele. Mas eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo uma vida deliberadamente pecaminosa no mundo, quem sabe até dentro da igreja mesmo. Mas o Senhor as viu aqui, e o Senhor brada no meu coração dizendo que hoje é noite de voltar para a casa do Pai. Então eu te peço que Tu possas enviar o Teu Espírito Santo neste momento aqui, convencer corações do pecado, do juízo e da justiça.
Eu sei que tem pessoas aqui que são potências, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que serão grandes pregadores, grandes missionárias, grandes pastores e pastoras. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um desejo, uma chama no coração de ser algo muito grande na tua casa, na tua presença. Mas parece, Deus, que as tentações, o coração, o pecado, o desânimo, a angústia, a ansiedade, o mundo, o diabo, é tanta coisa, Jesus, que tiram elas do teu caminho, ou que impede delas chegarem nesse lugar. Então é por isso que eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa descer nessa casa com poder e grande glória neste momento, e convencer esses corações que estão necessitando de uma mudança de mente. Deus, muda a mente desse povo agora. Senhor, muda a mente dessa menina, desse menino, desse garoto, dessa garota agora, Senhor. Eu acredito em mudança, eu acredito em transformação, porque o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Então, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo convença agora neste momento. Vai convencendo, Senhor, vai trabalhando no coração, assim como o profeta Ezequiel liberou uma palavra profética. Troca o coração de pedra e coloca um coração de carne nesse momento, um coração que transmita amor, um coração sensível, um coração de sensibilidade, porque nós estamos aqui, Senhor, ansiosos e desejosos por ver vidas se rendendo aos teus pés. Continua falando com teu povo, e é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem não é evangélico aqui, levanta a mão. Ou quem está afastado? Não é evangélico, está afastado, levanta a mão. Não é evangélico, está afastado, levanta a mão.